Sou o professor Ricardo Knaip, estamos aqui com a professora Silvia Trajano, também professora da pós-docência. Estamos participando do primeiro encontro nacional de atividade multidisciplinar para a educação, ciência, tecnologia e sociedade. Agradecemos imensamente o prazer, imensamente por estarmos participando. Estamos trazendo relato de experiência pós-docência para educação profissional e tecnológica, desafios e experiências para a EAD na pandemia. Bom, então eu vou começar. Sou o professor Ricardo Knaip, graduado em Ciências da Computação, especialista em Gestão, mestre em Ensino, doutor em Educação. Estou no campus IFRJ Paulo de Fronten há 11 anos, professor da graduação e das duas pós-graduações do campus. Né? Ao longo dessa trajetória, passei por coordenação de curso, direção de administração, direção de ensino. Atualmente estou como diretor-geral do campus e coordenador da pós-docência, pelo qual eu tenho um imenso prazer de trabalhar em conjunto com a professora Silvia Trajano, que vem fazendo um trabalho maravilhoso. Então, o campus Engenheiro Paulo de Fronten, ele tem atualmente 4 cursos. Ele tem o médio integrado em informática para a internet, que absorve os alunos da região Centro-Sul Fluminense. Temos a graduação em Jogos Digitais, que é a primeira faculdade federal em games do país. E temos as duas pós-graduações, né, em docência, que a gente vai fazer um bate-papo muito gostoso aqui com vocês, e a pós-graduação em gestão de projetos e negócios em TI, todas as duas na modalidade EAD. Então, para a gente começar esse nosso bate-papo, né, esse relato das experiências, Silvia, fala para a gente um pouquinho, né, do que o pessoal vai assistir aí nesse relato. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, né? Vai ficar gravado depois essa live, então estou agradecendo aqui as pessoas que estão nos prestigiando nesse momento, assistindo a gente. Agradecer em primeiro lugar ao professor Ricardo pelo convite de compartilhar esse bate-papo, essa conversa aqui junto comigo. Agradecer ao primeiro encontro nacional de atividade multidisciplinar para educação, ciência, tecnologia e sociedade, aos organizadores desse evento, né, que são jovens empreendedores pensando aí no futuro da educação. Então, isso é muito importante nesse período em que a gente está vivendo. Bom, o professor já me apresentou aqui, né? Eu sou a Silvia Trajano, eu sou professora de formação e pedagoga, sou pedagoga do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. A gente vem trabalhando juntos numa pós-graduação, que é a pós-docência, que é a qual nos trouxe aqui para apresentar um breve relato das nossas experiências na implantação desse curso no Instituto Federal Engenheiro Paulo de Fronten. Bom, eu assumi as disciplinas de gestão em EPT, em Educação Profissional e Tecnológica, junto com outras professoras também, a disciplina de didática, planejamento e avaliação, e uma disciplina chamada currículo, a qual eu vou falar um pouquinho sobre elas, mas é muito importante para mim aqui dizer como tudo aconteceu, né? O professor Ricardo, gestor como ele é, e tendo uma visão muito perspicaz e holística diante dos trabalhos institucionais, ele teve a sensibilidade de, no momento de edital, a qual foi aberto para recrutar profissionais para trabalhar nessa gestão, ele flexibilizou a oportunidade de técnicos poderem participar desse processo. Porque o que acontece? No Instituto Federal, nós somos
como educadores profissionais e técnicos em várias áreas de formação para o cargo, mas também formação outras que a gente já traz na nossa carreira, na nossa vida. Então, quando eu ingressei no Instituto Federal como técnica, pedagoga de área técnica, eu não deixei de ser professora, eu continuo sendo professora. E muitas vezes, muitos editais, isso não acontece só no Instituto Federal, mas de outros estados, assim como outras instituições também, as oportunidades, elas muitas vezes surgem da área de ensino, na relação processo ensino-aprendizagem, mas para professor, e acaba esquecendo que tem muitos técnicos que eles não deixaram de ser professores porque se tornaram técnicos da instituição. Pelo contrário, é um valor a mais agregado à formação desse profissional, que é técnico, mas que continua sendo professor. E isso foi muito interessante, porque eu hoje percebo o quanto eu pude e posso colaborar, não só nessa pós, mas em outras formações, em outras organizações educacionais, e isso se deu por causa dessa visão holística de um gestor que ele está preocupado no bem-estar do profissional e a capacidade que ele tem de empatia. Não estou puxando o saco do professor Ricardo aqui, não, tá, gente? O que eu estou querendo dizer é que eu também fui gestora, tá? Como técnica, eu também fui diretora de um dos campi do Instituto Federal, e essa visão de se colocar no lugar do outro e perceber as competências que os profissionais têm e trazê-las para agregar o valor para a nossa formação, mas também para o nosso trabalho, é fundamental na visão de um gestor. Então, eu estou muito feliz em participar dessa pós-graduação. Espero que a instituição me convide para participar, fazer parte de outras atividades que até então hoje são restritas apenas aos professores, né? Eu também sou professora e técnica também, além de técnica, e assim como eu, vários outros colegas também podem estar somando aí nessa equipe, que hoje nós temos um colegiado que eu posso dizer que é privilegiado, liderado pelo professor Ricardo, onde sempre que os momentos em que a gente está reunido para pensar a instituição, para pensar a pós-graduação, são momentos prazerosos de contribuição, onde um ajuda o outro e onde a gente também agrega conhecimento e aprende novidades, assim como os alunos também. A gente troca muito com os alunos. Então, Ricardo, você quer falar alguma coisa? Não só contribuir, né? Quando a gente concebeu esse curso, né? Na realidade, o curso ele já vinha sendo construído no IFRJ. Acho que você participou, né, de uma série de diálogos para essa construção, só que lá atrás falava em algo presencial, tal. Quando nós trabalhamos, né, iniciamos aí essa caminhada, a primeira coisa que eu tinha certeza que deveria acontecer é que educação profissional e tecnológica ela tem e deve ser feito por todos os entes da instituição. Né? Então, é um orgulho muito grande de trabalhar em conjunto com técnicos administrativos que são docentes. Né? Então, a Silvia trouxe uma fala, né, dela como docente, mas também como gestora. Né? Uma técnica uma pedagoga que foi gestora de um campus que vem crescendo a cada dia. Então, na nossa pós-graduação, na construção e nessa caminhada, nós estamos todos de mãos dadas, né? Sempre com o propósito de trazer o melhor para o nosso aluno, trazer o melhor para todos que participam dessa comunidade. Né? E aí, Silvia, como eu sempre digo, a nossa família. Né? Nós criamos uma família sempre baseada no diálogo, porque educação sem diálogo existe alguma coisa que precisa ser trabalhada. Então, nessa construção, a gente inicia fazendo um benchmark
com o IF Sudeste de Minas, lá com o campus Rio Pomba, onde nós fizemos uma visita, conhecemos o programa, tá? E aí a gente inicialmente abriu um processo seletivo, tá, interno, onde técnicos administrativos, docentes, se candidataram, tá? E nós tivemos aí o prazer imenso de ter uma equipe maravilhosa. E a partir dessa construção, tá, foi concebido inicialmente um curso de um ano. Tá? Esse um curso de um ano que inicialmente também atenderia principalmente aos técnicos administrativos e docentes, né, do próprio IFRJ. Mas nós também acolhemos na primeira turma a comunidade externa. E isso fez com que o diálogo e o conhecimento, conhecimento que foi criado, né, a partir da multidisciplinaridade entre o diálogo de todas essas pessoas, fez com que o resultado fosse muito promissor. Silvia, você pode falar um pouquinho, né, dessa legislação que fez com que o curso tivesse que ser acelerado, né? A coisa surgiu a partir de uma necessidade de um cumprimento de uma legislação. Né? E a Silvia, aí, como professora lá de gestão de EPT, seria muito legal você trazer essa pegada, né? da gestão, da legislação. Você tem como trazer isso para a gente, Silvia? Bom, como o professor Ricardo falou, o nosso curso, né, nossa pós-graduação em docência, ela foi idealizada já há bastante tempo. Eu não lembro exatamente qual foi o ano, mas bem antes dela ser executada, implementada, e aí o campus Paulo de Fronten, ele pegou isso para si, né? Pegou essa responsabilidade de execução. Foi idealizado como um curso presencial, onde participamos na sua elaboração inicial, eu e vários outros técnicos e vários outros professores, e foi uma exigência legal, porque os professores dos cursos técnicos, por serem cursos técnicos, não tinha a exigência no seu ingresso, nos processos seletivos, no concurso público, na verdade, de ter uma formação pedagógica, mas de serem técnicos. Por exemplo, curso de segurança do trabalho. Então, vai trabalhar com engenheiros, com pessoas que trabalham nessa área industrial, de empresa, gestão de pessoas, uma parte de trabalho, uma formação mais voltada para a área técnica. E só que um curso ofertado numa modalidade médio técnico, por exemplo, os alunos eles estudam a parte do ensino médio, né, mas eles também têm a parte técnica. E na parte do ensino médio, vem os professores de sociologia, de língua portuguesa, de matemática, que é a parte mais humanista, e tem a relação pedagógica, mas a parte técnica ela era puramente técnica. Então acaba acontecendo um conflito aí nas relações entre professor e aluno, e às vezes até um trabalho interdisciplinar que ele se torna limitado por questões de linguagem, por questões de formação, onde um grupo tem uma formação técnica e a outra tem uma formação pedagógica. Então, esses profissionais eles acabavam não dialogando, não ocorrendo uma interdisciplinaridade de modo que beneficiasse o processo ensino-aprendizagem para o aluno. E o aluno ele acaba sentindo os impactos de um professor que ele é técnico, é muito bom na sua formação, naquilo que ele faz, mas ele tem algumas limitações no que diz respeito à parte pedagógica, a entender o motivo e a necessidade de preencher adequadamente um diário,
Saber que o diário ele não é só uma ferramenta burocrática, também, eu concordo, mas não é só isso, vai além disso, é um registro das atividades que ele está desempenhando e desenvolvendo com os alunos, assim como é uma forma dele também organizar o trabalho dele, presente, mas também para o futuro. E é uma prestação de contas aos responsáveis que muitas vezes chega até a instituição, quer saber como é que está o andamento do seu filho, quer saber o que ele vem estudando. Então, o professor ele não tem só o burocrático do plano de aula, o plano de curso, mas ele também tem o seu diário de classe, que ali está, de forma resumida, a organização do seu trabalho, das suas avaliações e mais a frequência do aluno naquela disciplina. Para você executar essa simples tarefa burocrática, que é só um exemplo que eu estou trazendo aqui entre tantas outras tarefas que os professores têm dentro de uma instituição técnica e profissional, ele precisa saber qual é a sua eficiência, qual é a importância desse documento, entre outros. E não simplesmente, poxa, eu tenho que preencher o diário, que coisa chata, que burocracia. É uma coisa que a gente ouve com recorrência, e eu não estou falando só de Instituto Federal, estou falando de todas as instituições de educação. Quando você não mostra a importância, a necessidade para motivar quem preenche o porquê daquele documento. Mas, assim como eu estou falando, várias pessoas que estão ouvindo aqui, que são professores ou que são gestores, certamente também já ouviu e já teve essa sensação. Caramba, que coisa chata preencher diário, mas ele tem a sua importância, e eu estou falando aqui só um pouquinho, né? Mas se você procurar o fundamento da existência do diário, eu estou falando de forma prática, mas se você buscar a teoria, você vai perceber o quanto ele é importante. Mas o diário é um simples documento que eu estou trazendo aqui para vocês, para dizer o quanto é importante a gente saber por que as coisas existem na escola. Elas podem mudar? Podem, desde que eu faça uma proposta de substituição ou de readequação que seja melhor daquela existente. Se eu não tenho uma proposta melhor, eu não posso criticar, eu tenho que buscar entender por que aquilo existe. Então, por essa necessidade, não só do diário, estou dizendo aqui novamente, diário é só um exemplo, mas tantas outras tarefas que o professor precisa desempenhar na escola. Quem já tem uma formação pedagógica, não estou dizendo pedagogo, mas quem fez licenciatura, ele tem um conhecimento, ele tem uma noção do papel da escola e de algumas exigências que a escola faz ao professor. Mas o professor que é técnico, ele ainda não tem esse conhecimento, que muitas vezes ele adquire no decorrer da sua experiência como profissional, mas sem entender a essência da existência. Ele faz porque é algo que ele tem que executar, porque a instituição está mandando, mas não explicou para ele por quê, não sensibilizou ele para aquela necessidade, e ele vai executando. Então, o curso, a exigência da legislação em fazer com que todos os profissionais da área de educação, da área de ensino, tenham uma formação pedagógica, ela é justificada pela necessidade de realmente o professor que é técnico, ele ter uma formação pedagógica para entender a sua parte técnica e saber como aplicar a sua parte técnica no contexto de sala de aula, no contexto da escola, porque ele sabe aplicar, ele é dominador do seu conhecimento técnico na indústria, na empresa, na sua formação, mas na sala de aula a conversa é outra, o ritmo é outro, a linguagem tem que ser adequada para o público e também para o espaço educacional, que é muito diferente do espaço fabril. Eu acho que te respondi, né, Ricardo? Foi isso aí. Eu acho que a pós-graduação, além de cumprir uma exigência legal, né, ela traz uma demanda de atualização, né, da educação profissional na contemporaneidade.
né? Então, se faz necessário uma atualização do debate pedagógico envolvendo a produção do conhecimento acerca da educação profissional tecnológica, assegurada pela contextualização, reflexão e práticas pedagógicas sobre a docência, nessa modalidade de ensino, no qual estarão presentes também as ações que fortaleçam o elo entre ensino, pesquisa e extensão, tá? No âmbito da integração entre ciência, tecnologias e cultura, tomando como referência as diversas configurações de cada realidade institucional. Então, na realidade, o que nós temos é uma pós-graduação que traz, além das exigências legais, uma formação para a educação profissional e tecnológica a partir da tríade ensino, pesquisa e extensão. E aí é bem interessante, né, Silvia, a gente trazer esse diálogo de como efetivamente a coisa vem acontecendo na pós-graduação, na proposta dessa tríade de ensino, pesquisa e extensão. Né? É legal a gente trazer que, na construção do próprio curso, a gente traz a ideia da construção de um projeto multidisciplinar que acontece a cada semestre, tá? Onde o aluno ele constitui grupos, tá? Para a construção de um projeto que a gente chama de MVP, que é o mínimo produto viável. Né? O aluno, com a base do conhecimento adquirido nas disciplinas, que depois a gente vai estar falando quais são, ele constrói um projeto. Tá? E aí, são projetos encantadores. Tá? Silvia, você pode trazer um pouquinho de alguns projetos que você participou, assim, nas bancas, esses projetos que, na grande maioria das vezes, eles não são só extensionistas, né? Mas sempre vinculado a essa tríade. Né? O cara traz o ensino, toda uma base de conhecimento adquirido ao longo da pós nas disciplinas, ele constrói um projeto extensionista com um viés de atender a uma comunidade externa e também um viés de pesquisa, onde vai se buscar uma construção através da inovação, de soluções tecnológicas. Você pode trazer essa fala, Silvia? Como é que foi a construção desses MVPs? Tá? Porque a gente teve os alunos se dividiam em grupos, tá? E os professores trabalhavam mentorando esses grupos. Você quer fazer uma fala a respeito disso, Silvia? Na verdade, você já trouxe, né? Você já respondeu. Bom, o que o Ricardo está trazendo aí para a gente é que, assim, toda graduação, cursos de pós-graduação e especialização, a gente tem um momento em que o aluno ele precisa mostrar para a sociedade o que ele aprendeu no curso, né? Que é o famoso TCC, o trabalho de conclusão de curso. E nós estamos hoje com essa pós-graduação na segunda turma. A primeira turma, ela foi assim, eu posso dizer que acho que uns 85%, se não 90%, né, Ricardo? Eu não sei esses números, mas de professores da rede federal dos cursos técnico e tecnológico, né? Nossos professores e de outras instituições federais também. Por quê? Por causa da questão de cumprir a exigência daquelas pessoas que estão em sala de aula e que não tinham uma formação técnica adquirir. Então, esse curso ele veio com essa intenção, né, dar essa formação, conforme o professor Ricardo apresentou aí para vocês, mas não é só isso. Então, todo curso profissional ou profissionalizante ao término ou no decorrer, você precisa apresentar à sociedade esse profissional um produto, um trabalho
que ele conseguiu agregar informações e novos conhecimentos nessa formação, para justificar ele ter feito o curso. Então, na nossa primeira turma, onde a maioria eram os nossos próprios professores de sala de aula, foi rico porque a organização proposta pelo colegiado de como seria esse TCC, né, esse MVP, foi interessante porque eles precisavam associar a prática deles, de professor da sala de aula, a realidade das suas instituições, dos seus campi, e propor uma atividade para a sua realidade, partindo das disciplinas que eles estudaram no curso. Então, a praxis, realmente é a praxis do professor sendo colocada no papel, as suas ideias sendo organizadas, e eles precisaram apresentar isso para uma banca que foi constituída pelos componentes do próprio colegiado, nós, professores, e os orientadores foram divididos de acordo com a temática que eles escolheram. Então, teve área de formação, educação especial, teve temática voltada para educação ambiental, área voltada para formação, processo ensino-aprendizagem. Então, esse aluno, ele tem, né, 60% do curso era em ambiente virtual, porque o curso é à distância, ele foi proposto inicialmente como presencial, mas logo se viu, mediante as dificuldades de tempo que naturalmente o professor tem, de trabalhar manhã, tarde e noite, não ter disponibilidade para flexibilizar, ou melhor, para ter um horário fixo de estudo. A educação à distância nos atendeu melhor porque ela oferece uma flexibilidade nos horários do professor. Então, ele pode estudar ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, ou seja, o horário que for conveniente para ele, no tempo de estudo que for conveniente para ele. Então, ele tem facilidade para pegar determinados assuntos, até porque ele já trabalha com aquilo na prática. Ele vai ver a teoria, ou seja, é aquela justificativa, é aquela sensibilização do porquê que ele faz aquilo. Então, ele vai fazer mais rápido, ele vai entender mais rápido. Aquele professor que, de repente, ele nunca viu aquilo na vida, ele vai se debruçar num tempo maior. Mas aí, esse tempo, quem dá é ele. A educação à distância permite isso. Ele estudar na casa dele estudar dentro do próprio campus, no intervalo de uma aula ou outra, enquanto ele está esperando dar o momento dele entrar para a sala. E, por isso, a educação à distância foi a escolhida para atender, e é uma modalidade mais oportuna para a formação continuada, independente da formação, não só para o professor, por causa dessa flexibilidade de tempo. E aí, ele estuda e olha para a sua prática. Ele estuda e leva para a sala de aula aquilo que ele está estudando, e traz da sala de aula para a teoria, formulando novas ideias e novas propostas associadas com aquilo que ele está estudando e entendendo o que ele está fazendo dentro da sala de aula, reformulando, reorganizando não só a sua prática, mas também a sua teoria, a sua forma de entendimento. E quando chega na hora do TCC, ele vai propor o MV1 ou MV2, né, que são 2 momentos de avaliação que nós tivemos na primeira turma, ele vai propor o que ele pode fazer de melhor naquela turma, segundo aquilo que ele aprendeu. Ou seja, ele começa a ser um teórico de sua própria prática, onde a sua teoria vai servir também como base para outros professores que virão. Então, ele pode publicar o seu trabalho, esses TCCs, a apresentação, as bancas, elas podem se tornar um momento como esse, né, de divulgação, de interação e de publicação como um evento. E é isso. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente faz, né, Ricardo? Uma coisa que é legal a gente comentar, né, Silvia? Você até reiterando o que você disse, inicialmente, após ela seria à distância, tá? Foi à distância,
e nós teríamos os encontros presenciais de 6 em 6 meses para as avaliações. Infelizmente, né, com a pandemia, o colegiado, os alunos tiveram que se reinventar. E aí surgiu a possibilidade de se aprender muito. E aí, nesse contexto, nós trouxemos essa construção de que o aluno construiria esse projeto ao longo de todos os 2 semestres. Então, o aluno teria as disciplinas e, em conjunto com as disciplinas, ele já iria construindo esse projeto. Tá? Começou no primeiro semestre, e aí depois, no segundo semestre, que até então o curso ele tinha uma duração de 1 ano, tá? Até pela necessidade de atender com urgência os docentes da rede federal. Tá? Então, no primeiro semestre, em conjunto com as disciplinas, ele já concebia o projeto. No segundo semestre, ele melhorava mais o projeto e já construía a solução dele, que era o trabalho de conclusão de curso. E, a partir daí, a coisa fluiu tão bem que nós tivemos... a primeira entrada teve 100 alunos, né? Desses 100, 53 terminaram no primeiro ano, tá? Dentro do tempo regulamentar, tá? E aí mais 10 concluíram numa sequência, tá? no semestre seguinte. Então, nós tivemos aí 63 concluintes e temos ainda, tá? 20 e poucos alunos que estão desenvolvendo o seu trabalho de conclusão de curso. Tá? O índice de evasão ele girou em torno de 10% a 11%. Isso, para o universo da educação à distância, é um percentual que é equacionado. Tá? E aí, quando a gente tem essa evasão, a gente sempre procurou entender o motivo. Tá? E o motivo dessa evasão ele vem muito relacionado ao próprio momento do aluno, tá? De atipicidade, tá? Dentro de uma pandemia, as dificuldades de conciliar, cursar uma pós-graduação com o próprio trabalho remoto, que passa a ser uma novidade para todo mundo. E aí, a partir do momento que nós conseguimos conceber essa proposta, né, de alteração de uma adaptação, tá, para um curso totalmente à distância, tá, e ouvindo nossos alunos, tá, que eles sempre tiveram uma presença marcante no próprio colegiado, que o próprio regulamento da pós-graduação do IFRJ contempla a presença dos representantes estudantis. Nós fizemos uma proposição de uma pós-graduação, de alterações nessa pós-graduação. Tá? Então, a segunda turma ela já entra com as mudanças que foram construídas a partir do diálogo de docentes e discentes. Tá? Os alunos trazendo as dores deles, e aí, dentro dessas dores, o que foi mais notório foi o tempo da própria pós-graduação. 1 ano era um tempo que eles viam, mesmo construindo, né, o projeto de forma integrada, em conjunto com a disciplina, na percepção dos alunos e aí depois na prática, né, de nós docentes, nós vimos que o tempo era muito curto. E aí a gente trouxe isso para uma apresentação para as instâncias colegiadas, primeiro colegiado do campus Engenheiro Paulo Champagne, e aí, claro, com a anuência do colegiado de curso. Depois nós fomos para o conselho acadêmico de pós-graduação, e esse curso ele foi alterado, né, para 1 ano e meio de duração.
onde o trabalho de conclusão de curso passa a acontecer lá no terceiro semestre, mesmo a partir de uma construção gradual. Então, o aluno ele começa a construir, ele pode começar a construir esse trabalho de conclusão de curso desde o primeiro semestre. E lá no terceiro semestre, tá? Dentro dessa alteração, ele no terceiro semestre ele pode fazer os ajustes junto com o seu orientador. Tá? Uma outra coisa que a gente trouxe de alteração já para esse segundo ano foi a distribuição das disciplinas. Tá? Nós tínhamos no primeiro ano 7 disciplinas no primeiro semestre, um pouco menos. Né? Hoje nós estamos com a seguinte configuração. Nós estamos com 5 disciplinas no primeiro semestre, né? Então nós temos a disciplina de Projeto Ação Docente na EPT, onde se fala muito do viés da EPT, na tríade Ensino, Pesquisa e Extensão. Nós temos a disciplina de Gestão em EPT, onde se trata a gestão educacional, né, dentro da rede federal. Depois nós temos a disciplina de Metodologia de Ensino na EPT, tratando toda a questão metodológica do ensino. Depois, Tecnologias Educacionais, sim, é uma disciplina que ajuda muito na construção dessa teia em conjunto com as outras disciplinas. Né? Então, a disciplina de Tecnologia ela linka todas as outras. Tá? E a disciplina de Didática, Planejamento e Avaliação de Aprendizagem, EPT, fecha aí esse bloco do primeiro semestre. No segundo semestre, nós temos a disciplina EPT e sua relação com o mundo do trabalho, Currículo e Trabalho na EPT, História da Educação, Legislação e Políticas na EPT no Brasil, Pesquisa, Extensão e Inovação na EPT. Então, aqui a gente fortalece a tríade, trazendo o elo da inovação, tá? E já se trabalho de conclusão de curso 1. E lá no terceiro semestre, o aluno tem o trabalho de conclusão de curso 2, onde ele, em conjunto com o seu orientador, ele consegue finalizar todo esse trabalho feito ao longo do curso. E uma outra questão que foi muito dialogada, né, dentro do colegiado, sim, foi uma dor, né, dita pelos nossos alunos, foi a questão do próprio trabalho de conclusão de curso, que no primeiro PPC ele contemplava a monografia. E a partir dessa construção prática da concepção de um projeto, de um produto, né, ao longo do primeiro ano, a gente propôs a alteração. Tá? Então, hoje, o trabalho de conclusão de curso ele consiste em um estudo prático, teórico, empírico ou metodológico. Tá? E ele pode ser desenvolvido individualmente ou em dupla, sendo aceito as seguintes modalidades: artigo, monografia, capítulo de livro, produto artístico ou tecnológico. Tá? E a apresentação ela pode ser presencial ou virtual. Né? Quando a gente traz o presencial, é a proposta de trazer um evento de culminância para tudo isso. Então, ao longo desse primeiro ano de curso, nós aprendemos muito. Tá? E aprendemos tanto, tá, nessa construção que a gente construiu, tá, uma nova base. Tá? E fizemos alterações para atender, né, as dores observadas pelos docentes e as dores que foram mencionadas pelos nossos alunos. Então, a partir daí, nós tivemos essa migração, né, de um ano para um ano e meio, possibilitando aos nossos alunos
um tempo maior da construção do conhecimento e uma alteração na própria concepção do trabalho de conclusão de curso, que agora permite novas oportunidades, né? E o aluno passa não a ficar preso à monografia, né? Então, a partir daí, tivemos o início dessa segunda turma. E aí, como eu fiz a apresentação das disciplinas, eu queria convidar a professora Silvia para falar um pouquinho dessas disciplinas, né, que ela esteve à frente, tá? Tanto as do primeiro semestre quanto as do segundo semestre. Você pode trazer essa fala, Silvia, falar um pouquinho dessas disciplinas, até porque hoje, professora Silvia, professora Sabrina e professora Patrícia, elas constituem um núcleo básico, né? Elas trabalham com as disciplinas, com o maior número de disciplinas. Então, nada melhor do que ouvir uma das responsáveis pelo sucesso desse curso, porque vocês são quem colocam a mão na massa, né? Que construíram esse trabalho maravilhoso e que vem sendo muito elogiado pelos nossos alunos. E, assim, ele passou, né, essa mudança do nosso projeto de 1 ano para 1 ano e meio, ele passou por unanimidade no colegiado, né? Então, efetivamente, essa construção foi muito sólida. E aí, Silvia, traz um pouquinho para quem está nos assistindo, né, das disciplinas que você, ora está sozinha e ora está trabalhando em conjunto aí com as professoras, que é um outro diferencial. Tá? Um professor construir uma disciplina sozinho é uma pegada. Agora, construir de forma interdisciplinar, tá? E aí nós temos casos de 3 professores construindo uma disciplina. Traz um pouquinho dessa experiência para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, vou ser breve, porque o nosso tempo está acabando aqui, mas bacana essa lembrança aí da interdisciplinaridade que acontece entre Sabrina, Patrícia e eu, né? Nós somos um núcleo mais pedagógico, né, do grupo. Os professores, eles são professores, são licenciados, mas o núcleo pedagógico acabou se concentrando mais na Patrícia, Sabrina e eu. E é uma experiência muito bacana trabalhar interdisciplinarmente, porque você trabalhando em conjunto, você produz mais, você produz melhor, você tem os olhares dos seus pares para ajustes, correções, melhorias. Então, é muito bacana trabalhar junto com elas. E o que o Ricardo trouxe para a gente, dessa mudança que aconteceu de 2020 e de 2021, só mostra a gestão democrática que ele faz naquilo que ele administra. Então, isso foi possível por causa de ouvir as nossas queixas, as nossas críticas construtivas em relação àquilo que poderia ser melhorado no curso, partindo das nossas experiências. É um curso muito novo, então tem que ter esse ouvido e esse olhar mais sensível, e também dos alunos que compõem o colegiado do curso também. Então, eles opinam, eles sugerem, e isso sempre aconteceu desde a primeira fase do curso, da primeira oferta, nos primeiros momentos em que a gente ainda não havia aluno no colegiado, mas a gente sim já ouvia as críticas deles em relação a melhorias do curso, até porque nós estávamos lidando com os nossos professores, que trouxeram realidades dos seus campi, necessidades algumas que precisavam ser otimizada de forma mais prática, mais efetiva, pedagogicamente falando, e, ao mesmo tempo, também criticavam algumas questões em que nós também precisávamos melhorar como mediadores dessa formação. Porque o ouvido e o olhar, ele tem que ser mútuo, ele não pode ser isolado. Para ilustrar um pouquinho o que o Ricardo trouxe aqui para a gente na apresentação do nosso curso, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, vou pedir licença.
eu acho importante a gente mostrar o nosso curso visualmente falando, a gente busca desenvolver uma estética que seja agradável, que não seja tão formal para o nosso aluno, que já tem a formalidade dos documentos ao qual ele precisa trabalhar. Então, apresento aqui para vocês a disciplina em que está integrada a professora Patrícia e Sabrina e eu, que é Didática, Planejamento e Avaliação da Aprendizagem em Educação Profissional e Tecnológica. Ah, esses aqui são os conteúdos que foram trabalhados na primeira turma. Hoje eles já estão sendo ajustados e adequados porque a sociedade ela é mutante e a educação ela não pode estar estagnada. Então, está sendo atualizado para a turma de hoje, tá? Então, isso aqui é o design. Então, nessa caixinha aqui, a gente trabalhava a didática, que era a parte em que me cabia, e sempre com o aval e a participação das meninas, né? Então, aqui a gente coloca o aviso das professoras, né? O primeiro contato, o espaço em que os alunos eles podem dialogar, discutir questões com a gente. Isso aqui é o programa da disciplina, né? Vamos abrir aqui rapidinho para ver o programa da disciplina. Tá? Então, a disciplina com 30 horas, né? Especialização em docência, 30 horas relógio, que equivale a 2 créditos. Aqui a ementa, que traz nela os processos de ensino-aprendizagem e docente educativo, que é a parte de conviver, ensinar, aprender, pesquisar e avaliar, métodos participativos, o planejamento como estratégia interdisciplinar, planejamento de projetos didáticos ou projetos integradores, a construção histórica do insucesso escolar, ou seja, como que a gente chega numa questão de insucesso escolar, né? Porque a gente tem pontos e casos positivos para contar da nossa trajetória, mas a gente também tem insucessos, e se a gente olhar para a educação brasileira, hoje, a gente vem num desenvolvimento social muito grande, trazido pelas tecnologias, mas a gente também tem um percentual de insucessos. Então, como esses insucessos chegam nos dias de hoje? Sujeitos da educação profissional e tecnológica e suas diversidades, né? Vai estudar esses sujeitos, quem são esses sujeitos, tanto alunos como educadores, e aí, quando eu falo de educadores, eu estou falando de todos que trabalham na escola, não especificamente, exclusivamente do professor. Pressupostos teóricos, metodológicos e isomórficos da avaliação da aprendizagem na educação profissional, os tipos, métodos e instrumentos de avaliação da aprendizagem na educação profissional e tecnológica, as relações entre propostas pedagógicas institucional, planejamento educacional e avaliação da aprendizagem. A gente fala da construção da identidade institucional, identidade docente e identidade discente, os papéis e saberes necessários ao professor, e aí a gente traz uma gama muito rica de autores para abordar essas questões, a construção da prática pedagógica institucional e seus elementos estruturantes, o currículo, o planejamento, os métodos e a avaliação da aprendizagem, os desafios da prática pedagógica no contexto da diversidade. Então, isso aqui é só um pouquinho, a gente está falando só da parte de didática, tá? Eu não vou entrar em cada uma delas, senão a gente vai ficar aqui até amanhã só para apresentar o curso, mas para vocês terem uma ideia do desenvolvimento, né? Então, a gente apresenta aqui o cronograma, com as datas delimitadas para o aluno não se perder. A primeira semana de estudo, né? E aqui vem o que ele estuda. A segunda semana de estudos, textos, vídeos, fórum, atividades, né? E assim vai. Elaborações construtiva, coletivamente, e aqui é a caixinha de planejamento, que traz uma gama de atividades também, né, falando mais especificamente sobre planejamento. O planejamento está dentro de didática, assim como o currículo, mas foi organizado dessa forma didaticamente para que o aluno ele tenha uma compreensão melhor. E aqui é a mesma coisa, vem o programa
desta parte da disciplina, né? Vem o cronograma, vem o planejamento, vem as atividades, os avisos, né? E entre outras atividades a mais, né? Então, o planejamento foi trabalhado pela professora Patrícia, depois a gente chega aqui em avaliação, que é uma outra caixinha com uma gama de tarefas, atividades, orientações para os alunos, semelhante com a de didática, num olhar mais específico da didática, mais voltada para a parte de avaliação. E aqui a última caixinha é a autoavaliação do aluno, onde ele vai dizer o que ele aprendeu, o que ele percebeu, as angústias, também fazer críticas em relação à exposição do conteúdo, o que faltou, o que precisou ser discutido melhor. Então, hoje, por causa da pandemia, e também de outras questões sociais que são trazidas a nós todo o tempo, né? Sociedade mutante, a educação também precisa ser mutante. Hoje já se trabalha também, dentro da educação à distância, o ensino remoto, que é o momento em que o professor ele criou um espaço dentro da EAD para ter essa interação como nós estamos tendo aqui agora. Muitas vezes em tempo real, onde às vezes fica gravada para aqueles alunos que não puderam ter a interação simultânea, né, sincronizada, síncrona, assistir depois no momento em que ele puder assistir, no momento em que ele tiver disponibilidade para assistir. Coisas que na primeira turma a gente não trabalhou com isso, mas hoje já há essa visão trazida pelo adventure aí da pandemia, que para a educação deu um grande empurrão para que nós pudéssemos perceber que poderíamos aproveitar ainda melhor as tecnologias que estão à nossa disposição. Tá? Então, a gente aqui também comigo a gestão, né, em educação profissional e tecnológica, que hoje está sendo ministrada pelo professor Ricardo e companhia, né? Então, cada salinha que a gente entra, a gente procura colocar um design mais atrativo e didaticamente organizado para que o aluno entenda e não se perca, né? Então, aqui na primeira unidade, a gente faz uma apresentação do que é a gestão, o que o aluno vai ver, a gente abre um fórum para que os alunos falem um pouco das experiências dele, o que ele espera, a gente traz um cronograma organizado temporalmente para que ele acompanhe sem ficar perdido em relação à disciplina, e cada uma das disciplinas vão trabalhar dessa forma. Então, cada uma dessas caixinhas são temas, unidades de estudo que são disponibilizadas pela disciplina de gestão. Ela é ampla, a gente buscou desenvolver uma disciplina completa, porque não que ela seja mais importante que as outras unidades de estudo, que as outras disciplinas, mas é porque ela concentra uma gama enorme de informações que formam o profissional, que foi aquela questão que eu falei para vocês no início. Ela busca dar sentido ao profissional do porquê dos documentos e onde ele pode encontrar determinadas necessidades como servidor público, como educador, e aí independe de ser profissional de educação, porque é para o educador que essa disciplina foi pensada, o educador que ele pode se tornar docente no futuro, ou que ele já pode ser docente, né? Então, onde eu encontro essas informações, como a minha instituição ela é regida, como ela é estruturada, organizada, e como eu posso cumprir as minhas obrigações burocráticas em conjunto com as teorias e com a prática, sem infringir a legislação, porque a gente está falando aqui na gestão, na EPT, de instituições públicas, estamos falando de privada também que trabalha com a EPT, mas principalmente de legislação que rege a estrutura organizacional da educação profissional técnica e tecnológica, do perfil profissional, da postura profissional e das ações e das tarefas que ele tem, que são subdivididas em vários documentos, que esse profissional ele não pode se furtar ao conhecimento. E aí digo mais, independente de ser professor ou não, mas ser profissional da EPT.
Na verdade, quando você entra no emprego novo, né, pessoal, a primeira coisa que todo bom profissional faz é pedir o documento que rege aquela instituição, seja ela empresa, fábrica, escola, você precisa saber onde, que chão é esse que você está pisando e que trabalho é esse que você vai desenvolver, o que a instituição quer de você. Não pode, não é viável, principalmente nos dias de hoje, com tanta informação, você entrar numa instituição para trabalhar e não saber nada sobre ela e deixar simplesmente o barco te levar. Você precisa conhecer quais são os seus deveres dentro dessa instituição e para quando você for cobrado, você não criar atrito, mas também quais são os seus deveres, para quando você também for cobrado sobre alguma coisa que não lhe diz respeito, você não simplesmente negar, mas ficar à disposição para auxiliar aquela pessoa que talvez esteja te pedindo ajuda, mas deixando claro que você sabe quais são os seus direitos e os seus deveres. E a outra disciplina é currículo, né, que nesse semestre ela será ofertada no segundo ou no terceiro semestre, não lembro bem, no trimestre, né, que agora estamos divididos por trimestre, e que ela fala especificamente do currículo, porque o currículo em si, ele exige essa necessidade de falar só dele, porque o currículo em si, ele já dá um curso, né? Falar do currículo oculto, do currículo explícito, das ideologias que a gente leva para a sala de aula e que a gente utiliza o currículo como uma ferramenta de escudo, mas também como uma ferramenta de expansão do pensamento, de ideias. Há algum tempo atrás, o currículo ele era tratado como grade, né? A grade curricular. Por que era grade? Porque dava a sensação de prisão. Você não poderia mudar, você não podia mudar o currículo. Ele vinha de cima para baixo e você tinha que executar do jeito que ele era. Hoje a gente vive uma didática crítica e plural. E nessa didática crítica e plural, você trabalha com um currículo que ele tem flexibilidade. É crítico e é plural. Então, você não recebe mais uma grade curricular, você recebe uma proposta curricular. Bom, eu vou parar de falar porque eu me empolgo, senão eu começo a dar aula aqui, porque quando trata dessas questões de gestão, de currículo, de disciplinas pedagógicas, por ser nossa área de formação, a gente tem um certo encantamento por entender que ela tem uma efetiva necessidade de existir e de permanecer para que a educação ela fique e se torne cada vez mais ampla, mais organizada, ao mesmo tempo que autônoma. Bom, é isso. Ricardo, você quer falar alguma coisa? Eu acho que eu posso encerrar a minha participação aqui, tem virtude do tempo, você fica à vontade. Mais uma vez, eu quero agradecer a você, Ricardo, por essa parceria, por me convidar para participar dessa palestra junto com você. Eu me sinto muito honrada em vários momentos em que a gente trabalha junto. No primeiro momento, quando você me deu a oportunidade, não só a mim, mas de outros técnicos, de trabalhar junto nessa proposta, que é uma formação, né, a especialização, lembrando que nós técnicos também somos professores, também temos a nossa formação e que pode agregar, e aí fica a dica para outros profissionais que a gente, né, nós teremos aqui participando desse evento outros profissionais da instituição federal, né, para dar oportunidade para os seus técnicos, porque eles não são técnicos, eu não vou nem dizer só técnicos, porque ser técnico não é ser só, é ser muita coisa, assim como também outras formações que nos agregam. Então, muito obrigado. Mais uma vez, agradecer a oportunidade dos organizadores do evento por estarmos aqui. Agradecer por nada ter dado errado, porque ao vivo, assim, né, tem sempre alguma coisa para acontecer, e eu acho que está dando tudo certo. E passo a palavra para você, meu amigo. Silvia, muito obrigado. Compartilhar esse espaço aqui com você. Ao longo dessa caminhada nossa, tudo tem sido muito rico e de muita aprendizagem, né? Muito bom, né? Esse espaço e essa oportunidade que a gente está tendo de falar um pouquinho de um curso que nasceu para trabalhar a trilha de ensino, pesquisa e extensão, para trabalhar a educação através de um diálogo. E aí,
Para você, gestor, fica a seguinte mensagem: o mais importante na gestão não são os documentos, são as pessoas. Uma gestão, ela é feita para as pessoas. E aí fica o convite para que todos possam conhecer os nossos cursos do IFRJ Campus Engenheiro Paulo de Fontaine. Tá? Temos as nossas redes sociais, IFRJ Campus Engenheiro Paulo de Fontaine. Fica aqui o meu abraço e minha gratidão por ter participado desse evento e desejo a todos um maravilhoso evento, que tem muita coisa boa, tem muito conhecimento e tem muitas oportunidades de aprendizagem. Tá? Então, a gente está encerrando aqui, agradecendo os organizadores desse maravilhoso evento pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso Instituto Federal IFRJ Campus Engenheiro Paulo de Fontaine. Gratidão.